Bom, gente, vou falar um pouquinho hoje sobre alterações no banco de dados. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me interrompam a qualquer momento. Beleza? Bom, então, o que são e como vivem, né? Atualizações de banco de dados também são conhecidas como intervenções de banco. Foi legal falar aqui, porque muitas vezes a gente fala que está fazendo uma intervenção, né? Então, a gente chama desses dois nomes, assim, os arquivos, né? No portal, né? No Git, estão tudo com uma alteração. Mas quando a CEPLAG cadastra, ela sempre fala intervenção, a gente também fala intervenção, então fica esses dois nomes aí, é importante você saber. Tá? Basicamente, a gente usa as atualizações tanto para alterar a estrutura, quanto dados da nossa base de dados. Tá? E por que isso é necessário? A base de dados, né, como é um sistema que está em produção e ele sofre uma evolução muito grande, né, a base de dados está em constante mudança. Tá? Então, sempre que surge uma nova funcionalidade ou até alteração da funcionalidade existente, a gente precisa, né, criar novas tabelas. Às vezes vai usar uma tabela já existente, mas precisa criar um campo novo, ou apagar um campo já existente, ou mudar um tipo de um campo. Né? E sempre que a gente faz isso, a gente tem que mexer, né, na base de dados que já está lá, e tem que ter a preocupação que o sistema ele roda em vários ambientes, né? O mais importante é a produção, mas são aí muitos ambientes que ele roda, e aí a gente tem que ter essa preocupação de como é que isso vai refletir em todos esses ambientes. Muitas vezes, né, se a gente está alterando um dado, a gente tem que preocupar o que em produção, né? O que vai ter? Hoje já tem um pregão lá. A gente está, sei lá, vamos supor que no código a gente está excluindo uma situação que antes existia para esse pregão. E agora não vai existir mais. Mas e os pregões que estão lá nessa situação? O que a gente vai fazer? Então, a gente vai ter que fazer uma intervenção de banco para alterar a situação dele. Tá? Então, a grande maioria das vezes que a gente implementa uma atualização é por causa de uma nova funcionalidade ou uma atualização, uma alteração de funcionalidade já existente. Em alguns casos, tá, a gente faz isso para corrigir um problema, assim, porque o sistema acabou entrando num estado inconsistente, às vezes algum dado lá por conta de até um bug ou coisa do tipo, ou até uma regra de negócio que não viu que ia cair nesse estado inconsistente, né? E aí em produção isso aconteceu, e aí a gente tem que corrigir esse dado lá. Ou muitas vezes também, assim, o sistema realmente ele impede certas coisas, só que os órgãos, né, e a CEPLAG pede para a gente que, por mais que o sistema impeça, para a gente alterar algum dado lá para que aquilo ande, sabe? Para que não agarre, por mais que eles entendam assim, que o sistema tem que continuar impedindo para os outros casos, mas aquele caso é uma exceção e vai ser liberado e a gente altera aquilo via banco de dados. Essas alterações que eu estou falando, quando a gente altera alguma coisa direto em produção a pedido da CEPLAG, né, por conta de uma coisa que o sistema não permite, a CEPLAG sempre faz um documento oficial, né? Na verdade, o órgão que pede faz um documento oficial, assinado, manda para a CEPLAG, ela manda para a gente, e a gente implementa essa intervenção. Bom, então, sempre que a gente está fazendo esses atualizadores, né, a gente vai criar uma série de arquivos e classes aí que eu vou mostrar para vocês mais para frente, como é que isso funciona, tá? Mas é importante vocês antes saberem como é que a gente executa ela e como é que a gente configura o nosso sistema, né, o nosso ambiente para rodar essas atualizações. Isso porque muitas vezes você mesmo não está criando atualização nenhuma, mas tem alguém que está criando, que subiu com ela, e aí sempre que você atualiza o código, pode ter um atualizador novo e você precisa deixar seu banco ali no estado mais recente. Tá? O banco ele não atualiza sozinho, você tem que explicitamente pedir para ele atualizar no seu ambiente. Então, existe essa classe aqui, atualizador BD, que a gente vai executar ela e ela vai rodar todas as atualizações que ainda não foram executadas na sua base de dados. Em produção é a mesma coisa, sempre que a gente manda uma versão lá, a gente manda eles executarem esse atualizador de banco aqui. Existe um comando lá, shell, que eles executam, que chama uma classe, essa classe aí, que vai atualizar todo o banco de dados de produção. E aí, gente, existe esse arquivo aqui, Hibernate Properties, né, Hibernate JPA Property Map.property, e dentro dele
as configurações importantes eu destaquei aqui, tá? A gente tem aqui esse Hibernate Connection Username e Password. Isso aqui é o usuário principal que a gente tem que colocar aqui. Eu vou explicar direitinho o que é a diferença desses usuários, tá? A gente tem a URL do banco, no caso aqui eu dei o exemplo da URL quando é a nossa máquina, né? É só substituir aqui esse xxx aqui pelo nome da máquina. Do lado de cá a mesma coisa. O primeiro xxx é o nome da sua máquina. O segundo, o último aqui, né? Ele é o nome da instância do banco, tá? Sempre que a gente instala um Oracle, você instala uma instância. No mesmo servidor, você pode ter várias instâncias rodando. Tá? Então, esse último aqui é o nome da instância. Por padrão, na nossa máquina de desenvolvedor, o nome da instância é o nome da máquina. Outra coisa importantíssima que a gente precisa definir é o ambiente de execução. Isso por quê? Porque quando a gente cria um atualizador, por padrão, ele executa em todos os ambientes. Mas você pode restringir ele para executar somente em produção, por exemplo, ou somente em homologação, ou somente na master. Então, a gente tem que configurar aqui qual ambiente que a gente está. Tá? Isso para a gente, localmente, como desenvolvedor, isso serve para, eu subi um dump do homologa na minha máquina. Um dump ali do homologa.portal. Então, eu tenho que colocar aqui, homologação _ energia. Ah, não, subi um dump, foi da master. Então, eu tenho que colocar master.sinergia. Se alguém está na dúvida do que é subir um dump, pode me perguntar, tá, gente? Eu subi um dump de produção, então tem que colocar aqui produção, tá? Porque aí você vai executar os atualizadores necessários para aquela base de dados. E aí os ambientes fixos, né? O ambiente de produção, o ambiente de homologação, ele tem isso aqui configurado lá já fixo, tá? A outra coisa que a gente tem que configurar é o usuário da aplicação, tá? Que aí é sempre que vocês vão ver aqui em cima no username o nome do usuário e aqui embaixo no usuário da aplicação o nome do usuário ADM. Tá? Esse ADM aqui não tem nada a ver com administrador, tá, gente? Isso aqui é um padrão que a Prodenge usa, e por isso que a gente usa aqui. E aí, lá sempre existe o usuário principal, que é nesse caso aqui eu estou dando o exemplo do master, tá? Que é esse verdinho aqui. Esse cara é o cara que tem as tabelas, tá? Só ele tem permissão de criar e alterar tabelas, beleza? E aí existe o outro usuário com a terminação ADM, que aqui no caso o exemplo é o master ADM, que ele não tem tabela nenhuma nele, tá? Ele acessa as tabelas, né, toda a estrutura que está no master. E aí ele tem permissão, apareceu ali e fica tampando, né? Deixa eu voltar aqui. Ele tem permissão só de realizar comandos que alteram dados, tá? Que é select, insert, update, delete. Ele não vai ter permissão de alterar a estrutura de dados, tá? E aí, aqui, nessa configuração, a gente precisa passar o usuário master, aqui, que é o principal que tem as tabelas, porque o atualizador ele vai precisar alterar a estrutura. Quando ele for precisar alterar a estrutura, ele vai usar esse master, tá? E aí, uma coisa que acontece é o seguinte, gente, no Oracle, né, quando a gente cria uma tabela aqui no master, o master tem que falar para o Oracle, né? Olha, eu dou permissão para o master ADM de fazer consulta, de inserir, de dar update, de deletar dados, tá? E aí, também a gente cria um sinônimo aqui no master ADM, eu vou mostrar para vocês um atualizador que faz isso mais para frente, com o nome da tabela que tem aqui no master, tá? Porque só de dar a permissão eu não consigo acessar a tabela pelo nome, tá? Se no master existe uma tabela de nome usuário, se eu dou essa permissão para o master ADM, na hora dele fazer a consulta, ele vai ter que fazer master.usuário. Aí, para mim evitar esse master.usuário e a gente não ter problema com a nossa configuração lá da aplicação, a gente cria aqui no master ADM um sinônimo chamado usuário que vai apontar para master.usuário. É um link, né? Então, eu preciso da permissão, né, do master para o master ADM, eu preciso do sinônimo do master ADM para o master, isso para cada tabela. Beleza até aí, gente? Sim. Bom, por que a gente precisa rodar o atualizador de banco sempre que a gente atualiza o código, né? Porque se o banco estiver atualizado, o servidor Tomcat não sobe. Isso aqui é um mecanismo de segurança, até porque quem atualiza
os ambientes lá de produção e homologação não é o Sinergia, é a Prodente. A gente manda e eles executam. E aí, existe um risco muito grande de você subir a aplicação e o banco não está sincronizado, né? Ele não está na mesma versão ali que a aplicação está rodando. Imagina se a gente criou uma tabela nova, né? Precisa de uma tabela nova e ela está mapeada no seu código ali. E aí você não atualiza o banco, na hora que o código tentar acessar essa tabela, o Oracle vai dar erro porque ela ainda não existe. Tá? Então a gente não deixa subir o banco. E aí eu marquei aqui com esse desenho lindo que eu fiz aqui de preto aqui, ó, porque vocês vão rodar o Tomcat, ele não vai aparecer o erro direto na primeira abinha, lá onde ele está mostrando o log. Vocês têm que clicar aqui no log, localhost, né, no Tomcat localhost log, e aí, você subindo aqui a stack trace do erro, vocês vão ver aqui, ó, existe a necessidade de atualizar a versão de 4 para 5. Tá? Se vocês olharem mais aqui, vocês vão ver até mais detalhes, assim, de qual lote e tudo. Mas, então é importante, tá, gente? Tomcat não subiu, primeira coisa, vocês olhem aqui se não é essa questão do atualizador de banco. Existe como a gente falar para o Tomcat não verificar isso, tá? Mas eu não mostrei aqui de propósito, se alguém um dia precisar, pode me perguntar. Beleza. Então, agora que a gente viu como é que configura e executa o atualizador, eu coloquei aqui para vocês essa figurinha aqui só para mostrar por que a gente precisa versionar, tá? Por que os atualizadores, né, eles são todos versionados e porque precisa ter uma ordem de execução muito certinha disso, tá? Se a gente for pensar, a gente tem um monte de gente trabalhando em um monte de branch, tá? Aqui eu coloquei os branches oficiais, que é de produção, homolog e master. E aí eu coloquei 3 exemplos de alteração aqui, ó, que quando for feito o merge disso, se não existir uma ordem bem clara, vai dar erro. Vocês conseguem ver, né? Lá no de produção, estou fazendo um update na tabela usuário. Aqui no homologa, eu apago a coluna que está sendo dado o update aqui em cima, no branch de produção. E aqui no master, eu altero ainda esse mesma coluna que foi apagada aqui, o tipo dela, tá? Então, dependendo da ordem que isso aqui for executar, vai dar erro. Porque se eu executo esse primeiro aqui, né, antes de executar, depois que eu executei o drop, vai dar erro. Né? A mesma coisa aqui, se eu tento modificar depois do drop, vai dar erro. Então, existe no portal, né, toda uma estratégia de versionamento aí, para que se essas coisas aconteceram numa linha de tempo que faz sentido, né, tipo, em algum momento era isso aqui, lá atrás, tá? Pensando no branch de produção lá atrás, a gente fez esse update aqui em produção. Vocês estão vendo a setinha do meu mouse também? Sim. Também. Ótimo, porque eu estou apontando bastante aqui só para saber. Então, lá em produção, né? Eu faço um update aqui nesse telefone, passando um valor numérico, há um tempão atrás, tá? Aí depois, em algum momento da vida no master, né, já até recebeu o merge, aquele update já até está no master, só tem algum atualizador lá atrás, né? Na linha do tempo a gente vai e altera o tipo aqui para baixar. E aí o tempo continua andando. Um mês depois, lá na homologa, eu criei essa alteração que deleta. Se isso tudo estiver versionado certinho, essas coisas vão ser feitas nessa ordem e a gente não vai ter erro nenhum. Bom, no portal de compras, tá? Então, como é que a gente versiona? A gente versiona por lote, tá? E aí esse conceito de lote, ele é muito importante, vocês entenderem o que é. Só que vocês não vão precisar criar lotes diretos, tá? O lote raiz, que é o que a gente chama. Vocês vão precisar criar, em alguns momentos, os filhos. Tá? Eu vou explicar o que é o raiz e o filho, tá, gente? Mas o que acontece? A gente tem os 2 branches mais importantes aqui, é o de produção e o master. Tá? O de produção é o que vai estar sempre lá em produção, a gente tem que ter muito cuidado, e o master é o que está recebendo o maior número de evolução. Tá? Para esses, sempre que a gente faz entregas, né, de lotes maiores, a gente sempre versiona isso, e quando a gente versiona, a gente cria um lote. Tá? A figurinha aqui do Git Release está desatualizada, tá, gente? Vocês podem ler isso aqui como 1.22, tá? O snapshot aqui. Então, a gente vai ter
né, para a produção aqui um lote que vai controlar isso aqui. Quando eu estou falando que eu tenho esse lote 00122, quer dizer que antes eu tinha 121 e 120 e para trás aqui tem os vários, tá? E aí lá no master eu tenho o 123, tá? O 123. Sempre que eu fizer um atualizador aqui, ó, como ele está no 122, quando isso aqui for feito merge e cair lá no master, aqui no master também existe uma pastinha lote 122. Então, tudo que vier de produção vai ser executado antes disso que eu estou fazendo no master agora. Tá, gente? Em algum momento da vida, a gente vai fechar esse master aqui com todas as melhorias que a gente fez. A gente vai jogar ele aqui para homolog e vai jogar ele para produção. Então, em algum momento da vida, esse 123 ele vai vir parar lá no branch de produção. E aí a ordem é mantida, né? Antes eu tinha o 122, agora eu tenho o 123 e vou criar o 124. Beleza? Essa é a ordem como os lotes são executados. No homolog, a gente sempre trabalha já com um filho, tá? Ele vai ser sempre o filho do último merge que ele recebeu mais importante, né? Porque pode ser que ele recebeu aqui o master, né? E aí a última versão que a gente tem é o master, isso aqui não foi para produção ainda. Agora, quando a gente já criar o 124 aqui, aí ele vem para cá o 124, então vai ser um filho do 124, enquanto o 125 está sendo feito aqui ainda. Tá? Então, o homologa vai ser sempre o filho. O que acontece? Os filhos, sempre que a gente cria uma ramificação, e aí, quando eu digo ramificação, é tipo assim, eu puxei um branch aqui do master para me fazer uma história, tá? E aí, nessa história, eu preciso criar uma tabela. Então, nesse caso, você precisa criar um filho, para na hora que você jogar o seu branch, que você criou separado do master, para dentro do master, esse filho ele vai encaixar ali dentro da execução das versões. Nossa, o tempo está curto. Bom, mas aí, feito isso tudo, né? Onde que eu tenho que criar uma atualização de banco quando eu precisar? Tá? É muito fácil. Sempre que você estiver no branch de produção, no homolog no master, vai ser no último lote. Você vai lá na pastinha, que tem os atualizadores, vai ver qual que é o último lote e vai criar ali seu atualizador. Tá? Não precisa preocupar. Sempre que você criar um branch isolado, aí você precisa criar um filho. Aqui eu coloquei, a gente tem um comando aqui que cria o filho, tá? E aí a gente passa aqui qual que é o nome e tudo. Ele atualiza para a gente uma tabela do Google, isso aqui foi feito via Python também, quem que criou, a data que criou, para a gente saber quais filhos que já existem, porque muitas vezes, assim, se eu criei um branch para mim, eu ainda não subi ele para o master, o André, que criou outro branch, ele não sabe se eu criei ou não um atualizador. Então, essa tabela ela é útil para isso, tá? E sempre que a gente executa esse comando aí, gente, de criar um filho, a gente tem que dar um refresh lá na pastinha principal, lá no IntelliJ, para ele reconhecer os arquivos todos que foram criados e as pastas. E quando a gente fizer o push lá, o commit, o push, a gente tem que subir com tudo que foi criado, inclusive com os arquivos readme.md, tá? Porque a gente cria uma estrutura toda para colocar os atualizadores e muitas coisas não tem arquivo de atualização, mas a pastinha ela precisa existir para ficar pronta a estrutura. Por isso que tem que subir com o arquivo readme.md. Deixa eu só abrir aqui rapidinho essa tabela aqui para vocês verem. Tá? Aqui é um monte de lote, gente, que já foi criado, tá vendo? Então, eu sei aqui que o André criou no dia 29/10, o lote filho 1, nesse branch específico aqui, tá? Assim que ele fizer o merge disso para o master, esse filho 1 vai aparecer lá no master. Então, eu já sei aqui que se eu for criar um no 123, vai ser o filho 2. Beleza? Então, essa tabelinha ela vai servir para isso. Bom, existem 3 tipos de atualização de banco. Sempre que a gente vai criar, a gente pode criar um arquivo SQL para atualizar o banco e para alterar a estrutura. A outra opção é um outro arquivo SQL que tem outro nome, com objetivo exclusivo de alterar dados. E a terceira opção é criar uma classe Java. Na classe Java, a gente consegue fazer tudo. Mas o principal dela, o maior benefício que ela dá para a gente, é a gente alterar dados via JPA.
Tá? Então, eu consigo fazer as consultas lá usando nossos gestores, eu consigo alterar o objeto, né? Então, eu recupero um processo de compra, eu altero ele ali e mando o gestor salvar. E eu não me preocupo com SQL. Muitas vezes isso é necessário, porque a complexidade de alterar via SQL um dado pode ser muito grande, porque a gente tem muita coisa no portal, né, que se altera em um lugar, mas ele tem que ser refletido em um monte de lugar. Então, aí fazer isso via JPA é mais fácil. Sempre que ficar na dúvida, gente, pergunta, pede ajuda para alguém, tá? Podem sempre me perguntar essa parte aí, tranquilamente. E uma coisa super importante aqui para fechar, versionamento, lote e tipo de atualização. Dentro de cada lote, seja ele raiz ou filho, a numeração ela é sequencial e é única. Tá? Vocês vão ver que a estrutura de pasta e nome desses 3 tipos de arquivo aqui é diferente. Mas se eu criei o número 1 de estrutura, quando eu for criar o de dados, vai ser o número 2. E aí, se eu criei o número 1 de estrutura, o número 2 de dados, quando eu for criar a classe Java, ela vai ser o número 3. Aí, se eu for criar mais uma classe Java, vai ser o número 4. Isso para dentro do lote. Eu mudei de lote, começa de novo a contar do 1. Beleza. Então, para criar um arquivo aqui de estrutura via SQL, o nome dele tem que ser isso aqui, atualização, estrutura, 0, com essa quantidade de zeros aqui no final, que um zero você substitui pelo número, né, que for. E sempre nesse caminho aqui, dentro do último lote, vai ser nesse caminho aqui, source, menu, research, SQL, atualização, o lote que você precisa criar, a pastinha dentro da pastinha estrutura. Tá? Para dados é a mesma coisa, só que dentro da pastinha dados. E aí, para a classe Java, a gente cria uma classe Java que herda desse atualizador versão BD abstrato, e aí ela vai prover para você um método para você atualizar a estrutura, um método para você atualizar dados usando JDBC, um método para você atualizar dados usando JPA, e outro método que você consegue alterar a restrição das tabelas, tá? Então, você consegue passar alguma coisa para not null, etc. Tinha falado para vocês, né? Voltei com a figurinha aqui, a atualização de sinônimo, está quase acabando, tá, gente? Porque já está no horário da retro, mas está acabando. Atualização de sinônimo, né? A gente já tem uma outra classe mãe, né? Para a gente herdar disso. Isso aqui, gente, a parte de sinônimo é importantíssimo. Todas as vezes que vocês criarem uma tabela nova, vocês têm que lembrar disso, tanto tabela quanto sequence. Tá? Porque senão o usuário da aplicação, porque lá no Tomcat, na hora que a gente configura o nosso context.xml, a gente não coloca o usuário principal que tem as tabelas. É sempre o usuário que tem só as permissões de acesso e alteração de dados. Diga. Você falou tanto tabela quanto o quê? Eu não entendi a palavra. Sequence. Sequence, beleza. Beleza. Então, aqui, ó, quando a gente cria os sinônimos, né, eu criei uma tabela nova. Basta eu sobrescrever esse método aqui do getTabelas e colocar o nome das tabelas aqui, ó, e retornar né, fazer ele retornar aqui a collection, né, de tabelas aqui. Beleza? E aí ele vai fazer sozinho essa parte de dar a permissão, de criar o sinônimo. Beleza, gente? Então, isso aqui já está tudo feito para a gente. A gente não tem trabalho em dar os grants, nem de criar sinônimo. A gente só precisa fazer essa implementação dessa classe aqui. Mesma coisa aqui para a sequence aqui embaixo. Tá. Uma última coisa aqui para me explicar, gente, é que a gente pode fazer a gente pode restringir o ambiente que a gente quer que um atualizador execute. Tá? Então, eu criei o atualizador 005 e o objetivo dele é atualizar dados lá em produção e homologação. Então, eu criei um arquivo de dados SQL, tá, gente? Então, aqui no arquivo, a primeira coisa que eu coloco é esse comentário aqui. Isso aqui é para imitar uma anotação, né? Porque arquivo SQL não tem anotação, beleza? Mas aqui a gente está anotando, falando que os ambientes de execução desse arquivo aqui vai ser produção e homologação. Isso aqui é importante, que se a gente não coloca, ele vai executar em todos os ambientes. Tem muita coisa que às vezes você vai fazer que é específico para produção,
ou que não faz sentido executar, às vezes, no ambiente de teste de unidade, ou você quer corrigir alguma coisa só no master. Então, aqui a gente restringe quando a gente quer. Se não tiver restrição, ele executa em todos. Tá? Para a classe Java, aí sim, a gente usa uma notação de verdade e a gente passa todos os tipos que a gente quer restringir. Pode ser mais de um, aqui no exemplo eu coloquei um só. Bom, gente, foi corrido, o tempo é curto, mas queria saber as dúvidas que vocês tiveram. Faltou alguma coisa de explicar?